Sem dúvidas, a América foi construída com o suor e sangue de milhares de africanos escravizados. Essa, com certeza, é uma mancha na nossa história que jamais será esquecida. E nesse episódio do Auto de Histórias, nós vamos conhecer um pouco dos bastidores da construção desse Brasil que cresceu muito mais africano do que você possa imaginar. A partir do século XV, com as expansões marítimas, a África acabou se tornando um grande exportador de vidas humanas para o trabalho forçado. As Américas receberam milhões de escravos. E uma grande parte desses milhões deram entrada no Rio de Janeiro. E além de ter sido o último país a abolir a escravidão, o Brasil fez dessa tragédia um dos sistemas mais lucrativos de sua história. Que a grande economia do Rio era a economia do tráfico de escravos. Nenhum negócio é tão lucrativo quanto o tráfico de escravos. Entre encher o navio de mercadoria e trazer esse navio para a América praticamente sem perda nenhuma, é um lucro de quase 500%. Então, nenhuma atividade econômica é tão rentável. O tráfico de escravos se tornou o mais lucrativo quando os europeus espalharam a cana-de-açúcar pelas Américas. O açúcar era um produto caro, de luxo e de alto consumo. No início do plantio de cana no século XVI, milhares e milhares de indígenas foram escravizados. Mas por conta do alto índice de mortes causadas pelas doenças que os próprios europeus trouxeram para o Brasil, eles perceberam que escravizar os povos da terra era uma coisa que não ia dar muito certo. E assim começou o tráfico de africanos, que além de mais resistentes a essas doenças, já estavam familiarizados com o plantio, porque vinham de uma sociedade agrícola. Porque a gente tem que pensar, o cara levou um tempo lá no interior da África até ser capturado, até ser levado para o litoral, até ser vendido. Uma vez vendido, até atravessar o oceano. E dependendo de onde ele veio da África, ele vem para o Rio, vai para a Bahia, da Bahia tem que vir para o Rio depois, sei lá. Então tem um itinerário, tem um processo que é longo. Aí essa pessoa, ela chega no Rio de Janeiro, por exemplo, e está doente, e o médico define, olha, uma quarentena de tanto tempo. E aí ele vai para a Ilha de Bom Jesus, atual Fundão, ou na Ilha das Enxadas, e fica lá um tempo. E quando termina, ele retorna e entra na cidade. Essa daqui é a Casa França Brasil. Hoje você pode encontrar vários eventos e exposições aqui dentro. Mas, durante muitos anos, aqui funcionava a alfândega. Grande parte das mercadorias que chegavam ao Brasil eram obrigadas a passar por aqui, incluindo os escravos. A Casa França Brasil, antigamente, tinha sido a alfândega do Rio de Janeiro. Então, os escravos, eles passavam por ali para se pagar o fisco, etc. Também havia a visita da saúde, que era para averiguar a saúde das pessoas que estavam nos barcos. E o médico da Câmara, ele definia o tempo de quarentena. E, ao cabo da quarentena, essa pessoa retornava para pagar o fisco na alfândega e depois entrar na cidade. Era muito caótico, muito confuso. A elite morava ali. Era um espetáculo desagradável, então a elite gosta de espetáculos desagradáveis fora do seu olhar. Essa transferência do ponto de comércio de escravos irritou muito os comerciantes. Até porque na época tudo era mais distante e essa logística ia acabar destrambelhando eles. Mas mesmo assim, em 1779, transferiram o ponto de vendas lá para a Rua Camerino, antigamente chamada de Rua do Valongo. E um grupo também que ficou muito irritado foram os atravessadores. Imagina, chegava um navio, um monte de gente já corria, já comprava tudo, e quando chegavam os fazendeiros, o pessoal revendia mais caro. Então havia também isso. Pois é, até para vender seres humanos, os caras ainda encontram um jeito de fazer mutreta. Tinha dois tipos de gente. Tinha o cara que queria vender mais caro, para ferrar com os fazendeiros, mas também havia aqueles que não tinham tanto dinheiro assim, compravam um escravo doente para recuperá-lo e depois vender mais caro também. E isso, de certo modo, acabou até protegendo essas pessoas, porque alguns vereadores falavam, bem, a existência dessa figura é conveniente, porque com isso você reduz a mortalidade e você dá um emprego para essas pessoas que não têm muito o que fazer. Então, eles traficam escravos. Então, é algo que é útil para eles e para a sociedade. Um pouco essa era a ideia daqueles que defendiam a presença dos atravessadores. Muita gente imagina a África como uma unidade, uma sociedade com as mesmas línguas, mesmos hábitos, culturas e religiosidades. Isso está longe de ser verdade. Muitas vezes os prisioneiros africanos eram separados antes do embarque para diminuir o risco de motim. E nessa quebra, muitos africanos acabaram descobrindo uma África que nunca tinham visto antes. Os escravos vinham do interior. Então, como eles já vinham de lugares muito diferentes, quando chegavam no litoral já vinha gente de várias de origens distintas. E, aliás, é nesse momento que eles conseguem perceber que pessoas de lugares diferentes têm cultura comum. Eles conseguem perceber o tronco linguístico nessa hora. Pessoas de origens diferentes falam coisas, e em algumas coisas eles se entendem. Claro, não quer dizer tudo, mas seria que nem a gente encontrar um francês e perceber que tem uma coisinha ou outra, ou um espanhol, ou um italiano, e perceber que tem uma coisinha ou outra que está em comum. Eles percebem isso.
O tráfico atlântico ajuda o africano a descobrir a África. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a rotina dos escravizados. Vamos falar sobre as diferentes épocas e diferentes formas de escravidão que aconteceram aqui no Brasil ao longo dos séculos. O século XVI foi marcado pela exploração da mão de obra indígena. Para cada um escravo africano, haviam mais de 10 escravos índios. O escravo era caro, tanto que o escravo era usado em atividades domésticas. Só os grandes senhores de terra usavam escravos africanos. No século XVII, a escravidão do açúcar aumenta de proporção. A população negra já se torna maioria em cidades como Salvador e Pernambuco. O eixo do Brasil era Salvador e Recife. Aí você tem grande número de escravos em engenhos de açúcar, que tem 100, 200, 300 escravos. Então, em princípio, o africano, ele é impessoal. Ele é uma multidão, onde ele às vezes nem vê o próprio proprietário. Só lida com o feitor. No século XVIII, mais um grande número de africanos chega ao Brasil rumo às Minas Gerais. O intenso ciclo do ouro deu uma guinada na economia da colônia, surgindo assim a escravidão de ganho. Os escravos saíam às ruas para vender suas mercadorias e alguns deles conseguiam lucrar e até comprar sua própria liberdade. Em geral, esses africanos que vão para a rua, na Bahia, no século XVIII, são africanos ocidentais. Africanos que vêm das atuais Nigéria, Gana, Togo, Costa do Marfim, Serra Leoa, Senegal. Essa região da África Ocidental, ela tem uma tradição comercial muito forte. Desde o ano 1000 que você tem comércio a longa distância da África Ocidental com o Islã, com Meca. Então eles são treinados para trabalhar com comércio. Então os senhores sabem disso. Então, em geral, tanto na Bahia quanto no Rio, escolhem mulheres da África Ocidental para serem mercadoras, porque sabem que elas têm aptidão para isso. Então, muitas vezes, o escravo, o senhor, ao contrário do que se pensa, é obrigado a respeitar a aptidão do escravo. Saber onde o escravo se desenvolve melhor, o que ele gosta. Por incrível que pareça, o senhor, às vezes, tem que perguntar o que o escravo gosta de fazer. Isso é muito comum no meio urbano. Já no século XIX, o cenário muda mais uma vez com o início do ciclo do café. Um número ainda maior de africanos chega ao Brasil. Parte deles segue para as lavouras e a outra parte para as cidades para trabalhar como vendedores ambulantes. É muito importante que a gente entenda a grande diferença que existia entre a escravidão rural e a escravidão urbana. Na escravidão urbana, o escravo tem possibilidades de ter relações pessoais. É mais personalizado. Se ele pega um senhor que negocia com ele e fala, tu pode morar sozinho, vem de tempos em tempos aqui, traz o dinheiro. Dentro da realidade possível, tá ok, entenda. Eu não estou falando que a escravidão é agradável, mas dentro do que está disposto, está disponível, não é o pior dos universos. Tem gente sofrendo mais, tem gente pior. Eu ainda consigo ter um grau de autonomia. Final de semana eu ainda saio, eu tenho uma namorada, eu tenho minha própria casa. Eu saio para trabalhar, eu contrato alguém para trabalhar para mim. Escravos fazem isso. Na escravidão urbana, a dependência senhorial é muito maior. Muitas vezes o escravo de ganho que vende na rua sustenta ele, sustenta a casa que ele mora, que não é a senhorial, que ele aluga a casa, comida, alimentação, roupa, e sustenta a casa senhorial. Ele é obrigado a sustentar duas casas. Inclusive tem gente que ameaça escravo falando que vai vender ele para o meio rural. É uma ameaça. Isso é um tom de ameaça. Como você pode ameaçar o escravo? Falando que a vida dele vai ficar pior. Fala assim, ó, você vai ficar aqui com dificuldade? Eu conheço alguém que pode te levar lá para o interior, para você trabalhar numa senzala lá. Então, isso também é usado como um elemento pedagógico, um elemento de apassivamento com o cativo. Ninguém quer sair do meio urbano, né? A gente consegue entender um pouco sobre a rotina das ruas do Rio, analisando gravuras de artistas como Debré e Rugendas. Eles estiveram aqui no início do século XIX e retrataram tudo que viam. Tudo isso com muito detalhe. Os escravos de ganho eram aqueles que geralmente não trabalhavam sob supervisão do feitor ou de seu proprietário, mas eram obrigados a dar a ele uma quantia de dinheiro todo dia ou toda semana. O que sobrasse era dele, mas essa sobra ele tinha que guardar, porque se no dia seguinte ele não conseguisse atingir aquele mínimo, ele completava com a sobra do dia anterior, porque senão ele era punido. Porque o que ele paga ao seu senhor é algo fixo, o que ele ganha é variável. Quanto mais ele ganhar, mais ele vai poder acumular para ele e não para o seu senhor. Então é comum ver escravos de ganho trabalhando na rua com 10 horas da noite, 11 da noite, somente mulheres, carregando cesto. Então você vê que já é uma lógica quase que de empreendedorismo. Nessa época, o tráfico da África Ocidental diminui e o da África Central aumenta.
Ou seja, os africanos da África Central vêm para o Brasil e aprendem a cultura do comércio com os africanos da África Ocidental que já estão aqui. O africano acorda de manhã, ele vai buscar água. A primeira coisa do cotidiano do africano é o ganho, ou para sua casa ou para a casa senhorial. Depois ele vai buscar água, que é por volta de 6 horas da manhã, é que ele vai realmente trabalhar, vender mercadorias. Ele come na rua, aqui nessa área daqui, que é a Praia do Peixe, uma quantidade imensa, como está em Debré, de africanos que vendiam angu, que é a comida. Inclusive havia o zungu, que é um livro que eu escrevi também, zungu, que zungu quer dizer Nise Angu. Nise é a língua do Congo, quer dizer casa. Então zungu, na verdade, quer dizer Nise Angu, casa de angu. Então haviam casas no Rio que vendiam comida para escravos de ganho. Agora, esse angu das anguzeiras na rua não era dos mais sofisticados, porque senão seria um prato caro. E o angu das anguzeiras era comida de escravos de ganho e custava 1 vitem a colherada. Então ele trabalhava até o meio-dia, depois que ele ia comer, voltava 1 hora da tarde e ficava ali até o pôr do sol. Quando voltava para casa, quando ele morava na casa senhorial, inclusive, ele voltava e tinha que fazer as tarefas domésticas. Então era comum o escravo trabalhar na rua e também trabalhar na casa senhorial. Então a gente vê um escravo na rua vendendo alguma coisa, que a gente sempre pensa, né? Pô, o cara não fugiu. Eu acho que é um sentimento de todo mundo, né? Todo mundo olha e fala, tá bom, o senhor deixou ele sair de casa, ele foi lá na esquina e ele voltou, irmão. Por que ele não foge? Porque a vida de fugido é difícil. A vida de fugido não é fácil, ele pode ser reescravizado. Ele pode pegar um senhor ainda pior. Agora nós estamos na Praça 15. Você com certeza conhece a história desse local, porque já viu o episódio sobre a Praça 15 aqui no Altas Histórias, né? Pois bem, esse aqui era o ponto principal da cidade Porto, que era o Rio de Janeiro. E por muitos anos, milhares de escravos passaram por aqui e eram vendidos ali embaixo, na antiga Rua Direita, que hoje é conhecida como 1º de Março. A Câmara vai reclamar da presença das lojas que vendiam escravos na Rua Direita, que é a atual 1º de Março. Essas pessoas, eles entravam pela cidade pela alfândega e já botavam o pé na porta, eles já estavam na Rua 1º de Março, eles eram então vendidos ali naquelas lojas da Praça do Comércio. Havia então um esforço de, olha, vamos transferir para fora da cidade, vamos transferir esse comércio para extramuros, para a área suburbana.